Próximo painel vai ser Entre Algoritmos e Pessoas, Reputação, Autoridade e Confiança do Novo Contexto Digital. Eu vou chamar ao palco a Ellen Garcia, é sócia e diretora de comunicação integrada do Grupo Trama. Tem mais de 25 anos de experiência na área de comunicação corporativa, é jornalista e possui pós-graduação em redes digitais e sustentabilidade pela ECA e comunicação corporativa na ESPM. A Ellen vai mediar o painel. Ellen, por favor, pode sentar que eu vou chamar os demais participantes. Agora eu queria chamar a Simone Wasso, é isso? Iwasso, perfeito. Profissional com mais de 20 anos de experiência em jornalismo e comunicação corporativa. Simone é diretora global da comunicação corporativa do Nubank. Pode escolher. Atuou como co-presidente da Burson no Brasil e teve passagens marcantes pela Máquina CW, Estadão e Folha de São Paulo. É formada em jornalismo pela PUC São Paulo, com especializações em liderança e produção editorial. Quero chamar também ao palco Fernando Viberti. Fernando é sócio-diretor da Conteúdo Online e um dos pioneiros do marketing digital no Brasil, com 25 anos de experiência. Ele se dedica a construir estratégias que conectam marcas ao público com relevância. E, por último, a Daniela Bittencourt Ferreira. Por favor, Daniela. A Daniela é Head de Comunicação da Oracle no Brasil e tem mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa, relações públicas, branding e employee branding. Atuou anteriormente em empresas como Toyota, Philips e Unico, além de agências como a Edelman e veículos de comunicação. É formada em jornalismo, letras e rádio e TV. Tem pós-graduação em administração, finanças e investimentos, além de MBA em gestão empresarial e também tecnologia para negócios e outras especializações. Gente, o palco é de vocês. Ellen. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Acho que antes de começar, a gente vai passar um vídeo bem curtinho, prometo, da Trama aí, que fala um pouco... A comunicação começou com uma palavra. Depois veio o som. A imagem, o clique, o post, a IA e o ruído. No meio disso tudo, o que ficou foi o essencial: a escuta. O Grupo Trama Reputali nasceu escutando as pessoas, as empresas, o mundo, e foi essa escuta que nos trouxe até aqui. 30 anos de transformações tecnológicas, sociais, culturais, e 30 anos de algo que não muda: a busca por significado. A opinião pública mudou porque o público mudou. E nós mudamos juntos, sem perder o fio da verdade, nem a sutileza do diálogo. Hoje, comunicar é mais do que emitir mensagens. É criar sentidos, costurar relações, dar forma à reputação e alma às marcas. E foi publicada num perfil falso. Por esse sociais, falsos alertas de atentados e ataques em diversas... disseminação das chamadas fake news. E as news falsas tem sido um dos maiores desafios das eleições deste... Vivemos um tempo em que a desinformação faz barulho. Mas o silêncio da verdade ainda fala mais alto. Defendemos a imprensa livre, a informação verificada, a ética na palavra e o respeito na conversa, o contraditório responsável e o bom senso, que anda em falta por aí. Porque o futuro da comunicação não está nas máquinas, está nas pessoas, na escuta, na empatia, na coragem de dizer e de ouvir o que é real. Porque verdade não sai em promoção. Não tem algoritmo nem filtro. Verdade é verdade, e é por ela que a gente trabalha. 30 anos de Trama Reputali, 30 anos de comunicação com alma, escuta e verdade.
Porque reputação é igual confiança. Demora para construir, mas cai num clique. A comunicação. Bom, gente, eu me programei aqui nesse painel. Eu vou falar uns 15 minutinhos, dar um contexto mais geral sobre o tema que a gente vai tratar e depois abrir aqui para o debate com esses colegas de mercado que são profissionais renomados aí, vão poder contribuir bastante com a gente para a reflexão. O Daltro já me apresentou, né? Eu sou sócia e diretora de comunicação integrada na Trama, assim como o Rodrigo, né? Eu também vivi aí essas mudanças que a gente enfrentou na comunicação. Comecei ali num momento em que a gente tinha um foco maior em relacionamento com a imprensa e passava fax para jornalista, né? Muita gente aqui nem sabe o que é fax e já entrega a idade. E agora, nesse momento atravessada aí pela inteligência artificial, que a gente precisa, um tema que a gente precisa se apropriar, até para poder continuar por mais 30 anos aí, construindo confiança, contribuindo com as marcas. Está comigo aqui, né? Então, assim, a ideia aqui não é a gente falar da tecnologia em si, né? O Rodrigo já mostrou alguns números, eu não vou me ater sobre isso, mas é a gente focar na confiança mesmo, porque hoje a inteligência artificial ela deixou de ser ferramenta, né? Ela é contexto, ela é voz, ela é filtro. E a gente, né, todos nós aqui que ajudamos na gestão de reputação das marcas, precisamos aprender a existir com ela, existir nesse momento, como marca e como profissionais. Então, é um pouco essa a nossa linha aqui de raciocínio. Então, assim, a gente parte de um ponto aqui para o mercado para esse ponto da gestão de reputação, né? A inteligência artificial, ela não entrega dados, né? Ela filtra, ela escolhe o que ela vai mostrar para o usuário, ela interpreta, né? Então, no fim, é isso. Ela entrega percepções e interpretações para o usuário de acordo com o que ele está buscando, né? De acordo com o que ele está e com o comportamento dele também, né? De busca dentro da IA. E aí é uma provocação, né? Todo mundo já fez esse teste? Quando você vai buscar a sua marca nas plataformas de IA, o que elas respondem? Nos primeiros 10 segundos ali que o leitor a pessoa, o usuário está lendo sobre a sua marca, o que ele vai ter acesso? E aí, o que acontece, né? A gente tem esse conceito de desvio de narrativa da marca, que, na verdade, é quando a marca interpreta, quando as IAs, os sistemas de inteligência artificial, interpretam sua marca diferentemente do que você deseja passar sobre ela, né? Quando a gente já fala muito sobre isso, né? Você tem uma identidade corporativa e você tem a imagem que é percebida pelos seus públicos. Então, agora, os sistemas de inteligência artificial também são formadores de opinião. A gente precisa pensar neles como público. Eles estão intermediando essa comunicação com o seu público final. E a gente precisa se perguntar de onde está vindo, quais são as fontes que estão alimentando a IA. O que a gente precisa fazer para ter um bom posicionamento, para não ter um desvio de narrativa de marca. Então, esse é um estudo, né? Não existem muitos estudos ainda a respeito. Esse é um estudo europeu que mostra, ali analisando num contexto específico de eleições, o grupo de estudiosos analisaram uma quantidade ali de mensagens, e naquela quantidade, naquele cenário, eles identificaram que mais de 50% do conteúdo vinha da mídia, de veículos de comunicação, de sites, de portais. Eles dividiram, enfim, em agências de notícias também, eles dividiram entre veículos e agências de notícias aqui, né? Também de instituições, de formadores de opinião, ali de instituições como associações de mercado e tudo mais,
de mecanismos de busca, de wiki, enfim, de diversas fontes. Mas chama atenção ali a mídia, o poder da mídia, né? A gente aqui acho que tem uma noção disso. Quando você vai fazer uma pesquisa e pede pelas fontes, a gente acaba tendo uma noção disso. Mas, quando você vê uma pesquisa, você entende o quanto é estratégico você estar em todos os contextos. Então, na verdade, a reputação algorítmica, né, uma gestão de reputação algorítmica, ela leva em consideração, ela une o que as pessoas estão falando, né, porque, no final, a narrativa da marca, o que as pessoas estão falando sobre a marca. Então, a gente precisa ter em mente que, se a gente não contar as nossas histórias, a IA vai contar. E, se a gente não tiver boas histórias, a gente vai ser invisível, né? Ou a gente vai passar por vai enfrentar esse cenário de desvio da narrativa da marca. Eu vou passar só um pouquinho rápido, porque a Simone tem um horário aqui que ela vai sair às 11h30, só avisando também. Então, eu preciso me atentar ao horário aqui para ter os 40 minutos de debate. Então, alguns slides aqui eu vou passar. Mas o fato é que... Espera aí, só um pouquinho voltando aqui, que eu acho que eu passei rápido demais, não era assim também. Volta. Achei o botão. Bom, a gente, aí fazendo uma análise, né, dos canais que tem ali maior, que a gente precisa trabalhar com mais cuidado. Então, a mídia jornalística é essencial. Os sites, que tem que ter um conteúdo estruturado também, para a gente poder passar a mensagem do jeito que a gente quer passar. A gente precisa contar a história que a gente quer que a IA conte para os nossos públicos, de uma forma estruturada. A gente tem as plataformas sociais também, né, de redes sociais, com base no conteúdo que é público, no conteúdo que é indexável. E tem também as reclamações, todas as plataformas de reclamação, que também ranqueiam e também são lidas nesse contexto, além de todos os outros documentos. Então, em termos de site, só para reforçar que o SEO continua tão importante ou mais importante do que antes, mas agora ele precisa ser feito de um outro jeito, né? Então, o site, não adianta um site ser bonito, ele tem que ser compreendido, né? Tem uma frase que não adianta você produzir muita informação. Você precisa que a sua informação seja compreendida pelas pessoas e pelas máquinas. Acho que eu passei um pouquinho aqui. Em termos de mídia, né, para quem trabalha com relacionamento com a imprensa, diretamente ou indiretamente, nas marcas, tem uma diferença. A gente sempre trabalhou muito para ter presença nos grandes veículos de comunicação. TV Globo, Estado, Veja, todo mundo que já trabalha com isso sabe que o cliente quer sair na capa da Veja, o cliente quer sair na capa da Exame, quer estar no Jornal Nacional. Mas, muitas vezes, aqui nesse contexto, isso também conta. Lógico, porque são veículos de grande autoridade, né, que vão reforçar, mas a gente também tem os veículos setoriais, que são fundamentais, dependendo do contexto. Aqui um pouco tem uma diferenciação dentro das redes, né? O que é lido amplamente, o que é lido parcialmente e o que não é lido, o que é pouco acessado por conta das APIs, as plataformas. Aqui a gente atualizou um pouquinho essa questão de... Antes a gente trabalhava muito com o contexto, né? Mídia paga, mídia conquistada, mídia compartilhada, mídia própria. A gente agora precisa considerar as plataformas de IA nesse cenário, nesse mix, nessa estratégia de comunicação. E, principalmente, fazer uma auditoria contínua, né? Então, a gente hoje, na Trama, está chamando de auditoria algorítmica de reputação. Algumas agências do mercado já chamam assim. Que, na verdade, é você entender mesmo que as IAs estão falando a respeito da marca, quais são as fontes, qual é o tom, e conseguir trabalhar em cima disso. Porque, de novo, né, se a gente não contar as nossas histórias, a IA vai contar pela gente. Se a gente não treinar as fontes, né, a gente não vai ter história para contar. A história não vai ser do jeito que a gente deseja. E, por fim, falando um pouco das pessoas, né, os dados eles são feitos por pessoas. A gente tem uma tendência das IAs de
da questão da linguagem natural, né? Eles precisam também oferecer ali um conteúdo que é acessível e entendido pelo usuário, e as IAs levam em consideração esses dados que são fornecidos pelas pessoas, a autenticidade. Então, quando a gente trabalha as redes sociais, quando a gente trabalha a comunicação interna, quando a gente trabalha todas as frentes de comunicação, a gente está contribuindo para fortalecer a marca nesse cenário. Então, as estratégias de comunicação, elas corporativas, né, as estratégias que a gente já trabalha há muito tempo, são fundamentais para que a gente construa essa boa reputação. E agora, acho que tudo isso, toda essa dinâmica, né, nos traz aqui uma pergunta que é essencial, né? Como as empresas estão trabalhando diante desse cenário? Né? Então, a gente tem aqui a Simone Oasso, que é do Nubank, a Daniela Bittencourt, da Oracle, o Fernando Viberti, da Conteúdo Online, que vão ajudar a gente a refletir sobre o tema. Acho que agora vamos começar a fazer esse recorte. Gente, em primeiro lugar, obrigada de novo por terem aceitado o convite. Acho que esse é um tema... eu sempre fico em dúvida, porque a gente consome muita informação e você fica em dúvida o que é óbvio, o que não é óbvio, o que precisa ainda ser explorado, né, muito. Mas essa questão da gestão da reputação algorítmica me parece que ainda é um conteúdo que a gente precisa estressar aí e pensar muito nessas metodologias. Eu vou começar aqui com a Simone. Né, Simone, o Nubank é um dos cases aí mais fortes de comunicação humanizada no setor financeiro. Né? Então, queria entender com você como é que vocês conciliam a performance tecnológica e a proximidade emocional, porque isso vem, inclusive, antes, né, de todo esse cenário aí que a gente está vivendo hoje, e eu imagino que agora vocês estão ainda mais estudando e refletindo sobre o tema. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, Rodrigo, Ellen. É um prazer estar aqui. Eu tenho que ir embora às 11h30, porque é um assunto que dá para falar o dia inteiro, né? Mas é bom que dá espaço para mais pessoas discutirem aqui sobre esses assuntos todos hoje. Acho que o Nubank tem uma questão que é filosófica aí desde o core, da fundação da companhia, e que acho que norteia tudo que a gente faz, que é um conceito de colocar o cliente no centro de tudo. Então, desde o design do produto, desde as soluções que você coloca e que se oferece, desde do tipo de serviço que você tem, do atendimento na ponta, tudo é assim, como que é melhor para o cliente, como que o cliente vai receber isso da melhor maneira, como que você vai simplificar e facilitar para o cliente. Então, já é humanizado, porque você já pensa no que é melhor para o cliente. Não é assim, você pensa... Não é o modelo oposto. Qual que é o método mais fácil, ou mais simples, ou mais rápido, ou mais eficiente, e o cliente se adapta a isso. É o contrário. Então, quais são as necessidades dos clientes, e onde está a dor ali, onde você pode simplificar e facilitar, e todo o resto do processo é feito a partir disso. E a comunicação e o marketing refletem esse mesmo valor. Então, aqui, falando muito do que é nosso, da comunicação, da reputação, de como a gente dialoga com a sociedade. E aí, dialogar com a sociedade envolve todos os públicos com quais a gente se comunica, isso também tem que estar presente. Então, incorporar e entender que a gente tem hoje uma tecnologia que está avançando a cada momento, então a gente tem AI em tudo, permeia, já é parte do nosso dia a dia. Você já incorpora isso em tudo que você faz. Então, às vezes, eu me lembro muito, não sei, né, eu tenho 45 anos, quando eu tinha lá meus 17, 18, estava entrando na faculdade, era assim, estava começando a ter internet nos computadores da faculdade. E, para você ter um celular, você tinha que fazer uma aplicação, e aí você ia na loja, demonstrava interesse, aí um dia você recebia na sua casa uma cartinha, e aí você podia ir lá e comprar o aparelho. E aí a gente descobriu o que veio depois, e foi natural, a gente foi aprendendo a usar o celular. E eu era repórter na época, ainda tinha uma coisa que você ia sair para fazer uma matéria, você parava no orelhão e dava o retorno para o jornal do orelhão. Ficava fila no orelhão onde tinha muito repórter. A gente aprendeu a usar a internet, vieram as redes sociais. O mundo foi mudando e a gente foi
naturalmente incorporando tudo isso em tudo que a gente faz, na nossa profissão, nos negócios e as empresas, nos produtos que elas oferecem. Então, o próprio surgimento de uma companhia como o Nubank é resultado disso. Você não precisa mais ir numa agência bancária e fazer aquele processo físico. Você faz tudo pelo seu celular. Toda a experiência ela é digital e ela é feita para ser o mais fluida e simples possível. Então, a comunicação também é isso. A gente tem que estar presente em todos os canais. A gente tem que entender a linguagem mais adequada para estar presente em todos esses canais. A gente tem que entender, é como você falou, as fontes que alimentam, né, o ChatGPT e as outras ferramentas de inteligência artificial, porque elas bebem de alguns lugares. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê, quando tem muitas conversas, por exemplo, no X, a Grok, que é a inteligência artificial do X, ela também bebe dessas mesmas fontes, ela entra hoje nas conversas. Ela também serve como um validador de informações. Então, para a gente que trabalha com reputação, você tem que estar com muita coerência e consistência. Eu acho que essa é a mensagem. Se eu puder falar uma, é assim: a gente tem que saber qual é a mensagem que a gente quer passar. E essa mensagem tem que ser repetida exaustivamente, em todos os canais, em todas as frentes, em todas as mídias, adaptando a linguagem mais adequada para cada uma delas. Porque aí você tem muita consistência, e essa consistência que vai nos proteger também, vai proteger a marca de fakes, de todo tipo de notícia falsa e de ruído que tem, porque tem muito também. E agora eu vou deixar meus colegas falar. Obrigada, Cí. Dani, vamos lá. Você acabou de voltar de um evento de 2 semanas em Las Vegas da Oracle, né? Que você comentou que inteligência artificial foi 90% do conteúdo, né? Queria entender com você o que você traz de lá, né? Quais são os principais pontos, os principais desafios para a marca e onde isso se conecta aqui com a nossa gestão da reputação algorítmica. Bom dia, gente. Também agradeço muito o convite. Uma alegria estar aqui com vocês. E também quero dar os parabéns até pela escolha do tema. Eu tenho participado de alguns eventos, né, que tentam aproximar o tema de comunicação e IA, e eu acho que esse pegou na veia, sabe, de forma, inclusive, super estruturada, assim. Então, bacana, com um espaço muito de aprendizado também. Esse nosso evento, assim, para vocês terem uma ideia, né, a Oracle é uma empresa B2B, então talvez vocês tenham tido um pouco mais de contato quando alguém falou que ia ter uma parceria com o TikTok. A gente roda os dados, enfim, né, a própria OpenAI do ChatGPT, tudo que roda de dados ali é a Oracle que é responsável por isso, quando você pega um Uber, enfim. Ou quando, se alguém gosta de Fórmula 1, né, tem ali também a Oracle Red Bull Racing, né, também vencendo muitas disputas. Mas, em síntese, é uma empresa B2B, né, e a gente faz uma adaptação também da nossa estratégia de comunicação, né, e de ida para o mercado por conta dessa natureza. E hoje a Oracle está aí à frente, né, dessa transformação da AI, ela está sendo realmente um motor propulsor, porque os dados são a base, né, então, quanto melhor a gente tiver esses dados, melhor vai ser a AI ou o output dela. E isso vem muito até do ano passado, né? Esse evento que a gente tem em Las Vegas se chamava Oracle Cloud World, né? Que estava muito relacionado ainda ao cloud, e a gente esse ano mudou intencionalmente para deixar muito claro o nosso posicionamento para Oracle AI World, né? Então, ali foi um evento com mais de 16 mil pessoas, né? O nosso principal evento, onde a gente mostra as novidades, as soluções, eu compartilho um pouco também da nossa visão com o público que está ali, que são clientes, formadores de opinião, parceiros, né? Tinha mais de 350 jornalistas, analistas, né? Pessoas de mais de 150 países, então uma diversidade muito importante, né? E o Larry, que é o nosso fundador, né, ele tem sempre um espaço ali também para compartilhar um pouco da visão dele. Ele, inclusive, como o Rodrigo falou, foi uma dessas pessoas que disse que a AI talvez só se compare com a descoberta e o uso do fogo pela humanidade, né, porque ela, em outra instância, é incomparável, assim, pelo nível de transformação que ela já está trazendo e que ainda vai causar. A gente está no amanhecer, assim, né, da AI, ainda tem muito para percorrer. E ele trouxe, né, justamente essa visão de que a AI muda tudo, né?
Então, a forma como a gente aprende, como a gente trabalha, como a gente se relaciona, e ele separou muito bem ali, né, em duas fases que a gente estava vivendo até agora, né, desse grande desenvolvimento e treinamento das LLMs, né, desses modelos que a gente conhece como ChatGPT, o Grok, né, que a Simone comentou, enfim, outros, Gemini, enfim. E a gente está agora no momento de aplicar, né, esses LLMs e outras funcionalidades da AI para resolver problemas reais. Para resolver problemas reais, né, de negócio, resolver questões ou aproveitar oportunidades. Então, a gente está nesse momento de experimentação e realmente vendo, né, assim, até onde a gente consegue, criar valor com o uso dessa AI. Isso traz, eu acho que, desafios importantes para a nossa marca, né, porque a gente daí acaba atuando para a gente oferecer desde a infraestrutura até as aplicações, né, e tudo está atravessado pela AI. A gente tem hoje uma oferta de mais de 600 agentes de AI, né, que, diferente, enfim, da AI por si só, os agentes são capazes realmente de executar tarefas, inclusive sem a supervisão humana, né? Então, é uma automação no último nível. Então, a gente oferece mais de 600 agentes, né, nas nossas aplicações, desde a parte de infraestrutura. Então, por exemplo, hoje eu fiz o reembolso da minha viagem, lá tinha um monte de nota, né, que a gente leva os jornalistas, enfim, para jantar, para almoço, e eu só joguei todas as notas ali no bot do Slack, e ele indexou para mim, fez todos os meus relatórios, eu dei uma olhada, parecia ok, e já submeti, né? Então, está realmente mudando muito e traz esse desafio adicional da gente ser também um consultor junto aos nossos clientes, né, que são outras empresas, e junto às pessoas também tem um papel também que é muito educacional, né, como que a gente pode contribuir com a educação, com o letramento das pessoas, né, nessa nova construção que a gente tem aí da AI mudando tudo. Muito bom. Agora eu vou passar para o Fernando. Fernando, que assim como eu aí viveu também, e assim como nós, né, acho que todos nós aqui passamos por toda essa revolução, mas está aqui do nosso lado de agência, né, assim como eu está do lado de agência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, sobre como a IA mudou a forma como a gente produz conteúdo, né? Como a gente considera aí os buscadores, como a gente considera os públicos. Acho que até o Rodrigo passou um pouco ali por personas, mas queria aí o teu olhar do ponto de vista de conteúdo. Bom, gente, bom dia. Obrigado pelo convite. A gente participa desde o primeiro Conexão e vocês não sabem a evolução que é muito bacana que a gente está vendo. No primeiro, a gente não falava nada de IA. E é algo muito novo. E que imaginem que nós estamos aqui numa bolha. Todos nós somos ou usuário ou desenvolvedores avançados de IA. A realidade lá fora é completamente diferente. E na produção de conteúdo, acho que é a frente mais visível de mudança que teve na IA. Quem aqui, levanta a mão quem produz conteúdo com IA? Né? E isso considerando que nós somos praticamente todos do mesmo mercado e que a gente usa mesmo. E não tem problema nenhum. Eu também sou jornalista. Quando a gente precisava de pesquisa de um tema, pedia para o departamento de pesquisa, que demorava 3 dias para te entregar uma pasta, que eram recortes antigos dos jornais, às vezes dos outros, e a gente que se virasse. A IA é o melhor existente que a gente já teve na história e a gente está apenas começando. A IA produz conteúdo? Produz. E está tudo bem, gente, porque o que ele faz? O jogo não é produzir texto. O jogo é a gente colocar perspectiva, nós fazermos a curadoria, nós validarmos os fatos que ele está produzindo. Agora, não tem nada igual para você dar uma ideia para ele e pedir para ele te apresentar 50 perspectivas diferentes daquelas ideias. 48 vão ser um lixo. Tudo bem, mas 2 você vai poder desenvolver. Então, o que está acontecendo com o conteúdo, e a minha empresa chama Conteúdo Online, é uma revolução completamente que a gente não viu. E olha que a gente está na internet desde o primeiro momento. A Conteúdo Online foi fundada em 1999. Vinda de um projeto de muito sucesso que a gente teve, que foi o Buscador KD, que muitos de vocês não devem saber nem o que é.
Então, gente, eu acho que isso está mudando muito a forma como nós temos condição de produzir conteúdos cada vez melhores para realmente colocar o usuário no meio, no centro de tudo. Antes, a gente produzia conteúdos por palavras-chave. Palavras-chave ainda é importante, gente, até mas não é mais sobre você encaixar o termo certo na palavra, numa frase. É você tentar entender como é que você ajuda aquela pessoa, como é que aquela pessoa está procurando, o que ela está procurando. E você tentar prever isso, não é fácil. Se alguém falar para vocês que é fácil, já desconfiem desde o primeiro momento. Porque é isso que a IA vai responder ali quando indexar o teu conteúdo para responder para o usuário. E a mesma coisa para otimização. A gente otimizava tudo para a palavra-chave. A gente não otimiza mais para a palavra-chave. A gente otimiza agora para ver como é que a gente pode ser útil para o que essa pessoa está procurando. Qual é o resultado que essa pessoa vai ter quando ela procurar alguma coisa que é útil para ela e que é relevante para ela. No final, até, a gente vai ter um pedacinho que vai dar um conselho para vocês. Eu vou propor para vocês uma dinâmica que vocês vão fazer ali para vocês testarem como é que está essa reputação algorítmica da empresa de vocês. Mas, basicamente, respondendo o que a Ellen colocou, tudo mudou com inteligência artificial e digo para vocês, ainda bem, porque dá para a gente uma perspectiva gigantesca, possibilidade gigantesca. É aquele negócio, ainda demonizam muito o conteúdo criado por IA, mas se o conteúdo criado por IA for raso, for fraco, for irrelevante, a culpa não é dela. A culpa é de quem está pedindo aquele conteúdo e de quem não está enriquecendo aquele conteúdo com as coisas que só o humano pode fazer ainda. Legal. E acho que é justamente contar histórias também que são inéditas, né? Dados que são inéditos que vão ajudar a alimentar, porque para não ficar esse conteúdo pasteurizado e mais do mesmo, acho que é isso, né? A gente pensar as histórias que a gente quer contar, né? Obrigada, Fernando. Eu queria fazer agora uma pergunta que acho que está no contexto tanto da Simone quanto da Daniela, que é o que muda na gestão de stakeholders e de crises quando os algoritmos começam a interferir na percepção pública? Acho que fica mais complexo. Acho que nunca foi um trabalho fácil trabalhar com percepção pública e fazer essa gestão de stakeholders. O que eu acho que a camada a mais que isso traz é que você tem ferramentas cada vez mais sofisticadas que conseguem fazer deepfake, que conseguem simular qualquer pessoa falando qualquer coisa, reproduzir voz, reproduzir áudio. Então, isso traz uma camada nova para todo mundo. Isso vale para grandes companhias, mas isso vale para qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Um tipo de exposição dessas. Então, isso é uma camada muito mais complexa de lidar com o que é verdadeiro com o que é falso. Então, a gente falando de pós-verdade, mas tem uma coisa que é um pouco... que já é real, já é concreto e já está aí, que é lidar com isso. Eu vejo isso hoje já. Então, eu já tenho que lidar com isso, talvez a Dani também, você ter que lidar com vídeos falsos, muito bem produzidos, né? Que tem áudios, que tem imagens. Então, isso é uma complexidade a mais para a gente ter que lidar. Uma outra parte é você perceber, assim, tudo bem, o ranqueamento, o tipo de informação que sobe ou que vem, mas eu acho que daí isso é parte também da gestão. Porque, no fim do dia, eu volto para aquilo que eu falei, a gente tem que ter muita consistência no que a gente está fazendo. Então, se você manter estratégia, consistência, ter muita clareza da história que você está contando, eu acho que todo o resto é ferramental e é saber usar da melhor maneira esse ferramental. E que vem com AI, com as ferramentas de AI, é um novo ferramental que está à disposição da gente, é saber usar também a nosso favor. Então, acho que não vejo como essa coisa de a gente criticar, negar. Viu? Não é uma ferramenta a mais, é parte do desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade, do mundo. É como a gente usa a nosso favor, aprender a manipular, no sentido de aprender a usar, como funciona. E é isso, assim, é construção de narrativas muito fortes. Acho que a gente, todo mundo que trabalha aqui com texto, com palavra, com contar histórias, é uma coisa que a gente sabe fazer. E isso vai ser sempre preciso, né? Vai ser sempre necessário. Se todo mundo ficar usando só o conteúdo bruto que vai vir dessas mesmas ferramentas, vai ficar todo mundo igual. Então, não é isso. Tem um espaço muito grande que é para você entender como contar a sua história de um jeito que você está contando história para as pessoas.
Então, essa conexão de pessoas para pessoas, o que toca, o que comunica, qual que é a linguagem que você se faz entender, sem subestimar seus interlocutores, seus stakeholders, eu acho que essa ainda é a chave. Tudo parece simples, mas é o mais difícil. Manter em momentos de dificuldade essa consistência, ter clareza no que você precisa comunicar, e daí usar esse ferramental à disposição. É se manter muito atualizado o tempo todo, na parte técnica, mas ter muita clareza assim, de narrativas, de construção de mensagem. Eu adiciono até nesse ponto que você falou que se torna mais complexo. Eu acho que sim, porque a gente tem uma nova camada, né? Eu acho que a gente já estava lidando com a reputação algorítmica quando a gente estava na era dos buscadores, né? Dos motores de busca. Então, a gente ainda tem até muito a terminologia desse momento, né? Falar de indexação, falar de hierarquização, enfim. E agora, quando a gente coloca LLMs, né, no meio dessa história, muda muito. Coloca uma camada adicional que a gente tem que realmente estar muito atento, porque enquanto os buscadores, né, eles vão ali indexar credibilidade, né, assim, a relevância da marca, a inteligência artificial vai trazer interpretação. Então, a forma que os LLMs, no caso, são treinados, né, faz toda a diferença. Então, quando você trabalha com motores de busca, você tem ali uma atualização que ela é contínua. Né? O Google fica a todo momento ali fazendo essa atualização para ver como que aquilo vai ser ranqueado, etc. E tal. No caso das LLMs, a gente tem ali as novas versões. Né? Então, você tem tempos um pouco diferentes de atualização dessas versões e do treinamento, né? Que ela é sempre retreinada. Então, eu acho que isso muda muito a nossa dinâmica. Acho que as duas palavras que a Simone trouxe, né, que é de coerência e consistência, elas continuam extremamente válidas, mas num nível ainda mais profundo. O que eu quero dizer com isso? Para vocês terem uma ideia, na Oracle, né, assim, a gente tem 17 mil pessoas, uma equipe de comunicação gigante no mundo. Como que a gente, com uma equipe enorme, com backgrounds diferentes, culturas diferentes, aprendizados diferentes, vai conseguir construir conteúdo, né, informações sobre a Oracle, vai conseguir ser referenciado pela imprensa, por analistas, né, que são referências externas também importantes, e artigos, né, técnicos, enfim, toda essa... Como que a gente vai conseguir essa coerência, essa consistência? É muito desafiador. A gente tem trabalhado cada vez mais em padronizações. E, às vezes, isso vai afronta um pouco o nosso lado assim, de comunicador ou de marketing, de querer ser criativo. E não se trata de impedir a criatividade, mas se trata de estabelecer alguns padrões na formatação dessa criatividade, desse conteúdo. Então, a gente tem templates que são muito claros. Quando eu vou produzir um press release, por exemplo, eu tenho que seguir padrões, eu tenho que seguir nomenclaturas, desde o nome certo de produto, solução, a forma como cada um é explicado, né? Porque, inclusive, tem um adicional aqui, que, sendo uma empresa de tecnologia, tem uma coisa técnica, né, que é muito profunda, e que eu tenho que deixar isso claro para os públicos que vão consumir, que não são só os técnicos. Então, a gente tem investido muito nessa padronização, e eu faço parte da região, né, da América Latina, eu lidero o Brasil e alguns projetos em América Latina, mas a minha chefe, né, que senta na Colômbia, ela, pela primeira vez ali na história da Oracle, né, a América Latina foi meio que um laboratório, e há 1 ano e meio a gente integrou as comunicações interna e externa, né, perfis digitais de executivos, e agora a gente está passando por uma segunda onda, que é a integração do marketing. Então, a minha líder hoje, ela passa a ser responsável não só por comunicação, mas por marketing, muito com essa intencionalidade da gente ter cada vez mais coerência e consistência na produção desses conteúdos, dessas histórias, porque a gente falava tanto de storytelling, continua super válido, mas, além disso, a gente, como comunicador, tem que ser meio como um grande arquiteto, né, desses conteúdos e dos contextos que esses conteúdos estão inseridos, porque é isso que a IA vai aprender. Ela vai ler contexto, né, ela vai ler correlação linguística, né, vai interpretar de forma semântica, e isso muda muito o jogo, muda muito. Muito bom. Dá para ficar falando o dia inteiro sobre isso, que tem muitos pontos aqui. Conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando, né? Se a gente for falar daqui a 1 ano, a gente vai estar falando outras coisas já vamos estar nessa conversa muito mais. Vai ter... E vamos ter que falar sempre, né? Porque
Fernando, você acha que as marcas, assim, do ponto de vista de um conteúdo mais estruturado, mais institucional, pensando todos os canais mesmo próprios, né, site, também as plataformas de redes sociais, elas já estão preparadas para isso? Como é que você analisa esse cenário? Como que você analisa ali o que os profissionais também estão correndo atrás para desenvolver, né? Não estão preparadas. E aí eu volto a lembrar vocês, estamos em uma bolha, tá? Mas vocês todos, quem é agência, quem é fornecedor, tem clientes que vocês veem cenários que as empresas ainda estão 10 anos atrás. Rodrigo mostrou a pesquisa de maturidade aí. Rodrigo mostrou, por exemplo, o setor do agro, que movimenta esse país e que tem uma maturidade digital muito baixa, que é uma oportunidade gigantesca. E o que eu vejo hoje em relação a nós, colegas, e todo mundo que trabalha em marketing digital, comunicação, é uma dificuldade muito grande, primeiro, de aceitar essas ferramentas. Eu tive problema dentro da equipe de mostrar para eles que essas ferramentas aumentavam a produtividade do trabalho deles para que eles fizessem um trabalho melhor e que a gente dependia deles. Não era que ninguém ia ser substituído por isso, porque não vai mesmo. Pode, em níveis um pouco mais iniciantes, pode até ser, mas quando você começa a aumentar a maturidade, a IA, como eu disse, volta a ser um aliado sensacional. Mas ele não vai acabar substituindo o olhar humano nisso. Então, primeiro, ainda vejo muito essa fase de negação de todo mundo, e vejo ainda não é falta de conhecimento, mas as empresas têm um pouco de medo de investir numa coisa que está mudando constantemente, porque os investimentos não são baixos. Então, por que eu vou investir nisso, se, como você falou, daqui a um ano a gente vai ter que mudar tudo? E eu tenho medo. Eu tenho projetos que estão paralisados porque está sendo discutido dentro como é que a gente avança nesses projetos dentro de todas as mudanças. Que as empresas têm que olhar, sim, para toda a comunicação digital que elas fazem, não tenha dúvida, porque, gente, comunicação digital, na maioria das vezes, é totalmente de dentro para fora. E hoje a gente tem que sempre colocar o usuário no centro, por mais batida que essa expressão possa ter ficado, mas hoje a gente tem que, não é mais quem somos, é como ajudamos. A gente tem que mostrar para essas pessoas, não é simplesmente falar do nosso serviço, do nosso produto, que nós somos bons, compre com a gente, e por incrível que pareça, a grande maioria ainda faz isso em seus canais digitais. Então, essa mudança ainda é muito, muito incipiente e, como eu disse, eu vejo a inteligência artificial vai acelerar tudo isso, não por conhecimento, mas por necessidade. Quem não fizer isso vai ficar muito para trás. Gente, como a Simone vai ter que sair 11h30 em ponto, eu vou fazer uma última pergunta aqui para você, depois eu vou dar mais uns 10 minutinhos para algumas perguntas aí que o público tenha. E, antes de você sair, eu só quero registrar uma foto de nós 4 aqui para divulgação, tá? Mas é mais um pouco na linha do que o Fernando estava falando, né? Queria ouvir de você, assim, o que você daria de orientação, considerando o cenário que você está hoje na hora com a sua equipe, com o que você já viveu, né, nas outras organizações. O que você acha, que conselho ou orientações ou reflexões você traria para os profissionais hoje para que a gente possa mesmo se adequar a esse contexto e garantir aí a nossa sustentabilidade, né, nos próximos anos? Vamos lá. Bom, antes do Nubank, eu fui agência há muitos anos, já liderei agência, né? Por muitos anos, tive muitos e muitos clientes. Então, quem aqui é agência, eu entendo bem como é. Eu acho que a gente não pode ser resistente e ficar apegado a maneiras de fazer que a gente já aprendeu muito. Eu cansei de ouvir de equipes assim, mas a gente sempre fez assim. Então, sempre fez, mas não faz mais. E também é mentira que a gente sempre fez assim. A gente foi mudando a maneira como a gente fazia uma série de coisas, e, às vezes, as que eu acho é que a gente esquece que a gente foi mudando. E se apega a alguns rituais, a algumas maneiras, até alguns conceitos e práticas que
fizeram muito sentido em algum momento, mas o contexto mudou, as ferramentas evoluíram, as necessidades são outras, o grau de complexidade mudou. Então, é não ser resistente às coisas novas que estão aí. Acho que a gente tem que estar aberto a aprender todos os dias novas coisas. Os ferramentais vão mudar. Vai ter programas novos para a gente aprender todos os dias. Vão ter camadas novas de complexidade que a gente vai precisar levar em conta e na hora de montar uma estratégia. E cada vez mais pensar na estratégia e menos no tático. O tático vai ser mais fácil. Mas a grande estratégia, a gente jogar xadrez, que eu acho que é fazer comunicação, vai precisar, é o mais difícil, é o mais difícil de achar, demora para a gente ganhar esse repertório, mas a gente tem que ir construindo isso ao longo da carreira. E isso tem muito valor. Então, eu acho isso, o ferramental muda muito, e a gente tem que estar aberto a ficar constantemente aprendendo e reaprendendo. Então, acho que esse é o grande conselho que eu dou para todo mundo, que eu falo para mim mesma. Assim, a gente tem que estar disposto a não ter verdades absolutas, achar que saber que a gente vai aprender todo dia coisas novas, e porque está tudo mudando o tempo todo, e é assim. Então, acho que a gente é um profissional melhor e mais útil, tem mais a acrescentar quando a gente incorpora isso e está aberto para isso. Então, acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado, que tenha contribuído de alguma maneira com a reflexão aqui. Obrigada pelo convite de novo, gente. Obrigada. A gente vai continuar mais um pouquinho, mas vamos bater palma para a Simone. Obrigada. Gente, eu queria ouvir a mesma coisa da Dani. O que você aí costuma falar para você mesma, como a Simone disse, que eu acho que é uma boa, né? A gente mesmo tem que se olhar no espelho todos os dias e repetir alguns mantras em relação a esse novo contexto. Então, eu queria ouvir um pouco de você. Acho que tem uns 2 meses já que o Júnior Bornelli, né, que é o fundador da Startse, numa das newsletters dele, escreveu que a gente está na era da maior requalificação da história humana, né? Então, assim, o nosso potencial de aprendizado, ele é gigantesco, ele é infinito, né? Então, eu acho que a Simone trouxe muito bem esse lado da gente ter curiosidade, ter intencionalidade naquilo que a gente quer aprender, naquilo que a gente quer buscar. Tem muita coisa de graça, né, que a gente consegue estar disponível, e cursos também que existem, enfim, né? E eu acho que o principal é realmente esse ponto de aprendizado, assim, de você poder errar, poder testar, poder errar, daí poder testar de novo, ter novas hipóteses, né, até a gente chegar num momento de massa crítica suficiente para construir aí bons cases, né, boas práticas para compartilhar com colegas, tudo. E eu não vejo hoje ninguém assim realmente em condição ainda de falar, nossa, eu tenho a melhor prática, né, aqui de comunicação, de marketing para lidar com essa nova realidade. Seja na construção de conteúdo, de estratégia, de mensuração de resultado, eu acho que a gente está experimentando, e nessa fase de experimentação é fundamental aprender testando, aprender errando também, né? Em pequena escala, ali, fazendo pilotos, para depois tentar escalar. Bacana. Quer complementar, Fernanda? Sei que você já falou um pouquinho na sua... Não, gente, uma coisa que muita gente não está vendo, que dou esse conselho principalmente para quem é líder: cuidem da saúde mental da equipe de vocês. Vocês estão tendo equipes que estão sendo bombardeadas o tempo todo com que o emprego delas vai acabar. Esses caras vão ficar na rua, vão morrer de fome. Cuidado com isso. O segredo aqui é o que a Dani falou, de requalificação. Eu vejo muito pouca gente fazendo isso. Na realidade, eu vi recentemente casos de pressões absurdas, de dizendo, pô, não preciso de você, daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial, você vai perder o emprego. Não é verdade. Aquela pessoa vai se requalificar para outra coisa, porque todos aqueles anos de experiência que ela tem vão ser potencializados com a inteligência artificial. Mas prestem atenção que esse negócio da saúde mental com esse medo de inteligência artificial é uma coisa que já está começando a ser falada, e isso acaba desmotivando gigantescamente uma equipe, e a gente está prestando muito pouca atenção nisso. A liderança, realmente, até me colocando nesse lugar também, acho que a gente, de fato, tem uma exigência maior, né? O cliente espera que você saiba mais, você mesmo quer saber mais, porque você tem ainda mais essa angústia de acompanhar tudo, e a gente não vai conseguir, né? E, como equipe, a gente tem que compartilhar boas práticas, acalmar mesmo, acolher, né, as pessoas, e investir em treinamento e compartilhar boas práticas, fazer uma governança mesmo, né?
Queria abrir aqui a gente já está um pouco em cima da hora, mas eu queria abrir aqui para pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gente, alguém tem um microfone ali? Ali, ó. Acho que dá tempo para umas 3 perguntas, gente, se alguém tiver. Já quiser ir levantando a mão, depois a gente já vai organizando. Obrigado. Bom dia para vocês. Parabéns pelas palavras de vocês, pelo conteúdo que vocês apresentaram. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, Big Data. A gente criou na empresa uma área de IA. E uma parte das pessoas, aberta, inclusive, para todos que quisessem participar, uma empresa de 80 funcionários, uma parte desse grupo aderiu e começou já a desenvolver várias coisas muito interessantes. Outro grupo absurdamente refratário, inclusive refratário nas próprias ações dentro da empresa. Nossa dúvida: contrato um time externo para implementar uma IA ou eu insisto com os times internos? Eu acho que tem uma questão que é importantíssima, que é justamente a cultura, né, que é o que você está comentando. E daí eu acho que acaba indo muito, primeiro, naquele ponto de gestão dessa cultura, então, talvez identificar ali, né, quais são os influenciadores que poderiam converter alguns que estão ainda mais no território neutro, né, e talvez até resgatar aqueles que realmente estão numa postura super negativa. Eu acho que, em alguns momentos, a própria gestão cultural acaba, de certa forma, fazendo uma seleção natural, que algumas pessoas realmente não se identificam mais, né, com aquela empresa que sofreu uma mudança, sofreu não, né, que teve uma mudança, e essas pessoas, às vezes, elas acabam saindo ou são saídas também. Então, eu acho que é um processo que acontece com qualquer transformação. A Oracle mesmo, né, assim como uma vendedora de soluções de tecnologia, a gente tem equipes próprias de consultoria que fazem a implementação, né, das nossas soluções, mas também tem parceiros, né, como consultorias externas, Accenture, etc., que também fazem isso. Então, acho que depende muito de cada empresa, do desafio de cada uma, né, do quanto que, principalmente, a liderança está disposta a fazer essa mudança. Porque, às vezes, a gente está numa área ali, né, às vezes, um RH, uma comunicação, mesmo uma área de TI, quer implementar alguma coisa, mas, de repente, o próprio CEO está resistente. E aí vai ser bem difícil, né, porque a gente não tem ninguém ali para dar esse exemplo. No nosso caso, o CEO, toda a cúpula, diretiva, liderança, quer acelerar. E a gente tem encontrado, dentro dos nossos colaboradores, uma resistência enorme. É um bom problema, né? Pelo menos eles estão dispostos ali, como liderança. Eu vou fazer um complemento aqui. A Trama tem mais ou menos essa média de colaboradores e a gente passa pela mesma questão. Acho que não é mérito nosso, acho que é o mercado inteiro, mesmo as empresas de tecnologia, né? E a gente vê a importância da média liderança nesse processo, né? Porque, no final, são eles que fazem também a ponte, que vão estimular no dia a dia, que vão entender as dificuldades. Porque, muitas vezes, a gente vê que a resistência ou é por não entender os benefícios, ou, às vezes, também por ter dificuldade de lidar com as novas tecnologias. Então, aí passa por uma questão de cultura, por uma questão de treinamento, de sensibilização, né? Mas também, assim, acho que aí a gente tem que avaliar não dá para trocar todo mundo num processo desse, né? Então, quem está ali que pode ajudar a fazer a diferença para quem não está, e quem que realmente tem esse potencial de ser treinado. E não só o potencial, acho que potencial todos nós temos, mas quem quer, né? E aí passa muito por essa educação mesmo, enfim. A gente acabou até de fazer um treinamento de liderança, focando muito nisso. Então, depois a gente pode até compartilhar um pouco mais. Só um ponto, um parênteses, assim, porque a gente hoje ainda está falando de trabalho híbrido, pensando em quem trabalha remoto e quem está no escritório, né? A gente vai começar a falar sobre trabalho híbrido no sentido de gestão até de equipes híbridas, quando a gente fala de humanos e máquinas. Então, a gente vai orquestrar em pouquíssimo tempo diversos agentes que vão estar ali trabalhando, interagindo com as equipes, né? Então, vai ser um desafio interessante.
Por conhecer vocês, vocês sempre tiveram essa cultura da inovação. Quando eu comecei no jornalismo, a minha editoria no jornal foi a última editoria a substituir as máquinas de escrever por terminais de computadores. Vários dos redatores mais velhos se demitiram. Vários. Porque acharam que não conseguiam acompanhar aquilo, que para a gente olhava e falava, vocês estão loucos? A gente lava com carbono. A gente sujava a mão, isso aqui a gente manda para o cara deleta, faz. Então, tem gente que tem essa resistência a novas tecnologias, mas eu acho que, no caso de vocês, por vocês terem a inovação no DNA de vocês, porque o que vocês fazem é quase praticamente único no mercado, talvez seja, vocês já contrataram um caráter, agora é treinar as habilidades. Tem pessoas que vão se adaptar e tem outras que não, mas eu acredito que deve ser bem poucas os que não estão enxergando isso. Gente, mais alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar? Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Fernando. Gente, obrigado. Conteúdo muito relevante. Tem um brinde para vocês.